Glória a Deus, amém. Estava ali atrás refletindo sobre tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? Eu estava lembrando das promessas que Deus tem feito através de vários homens de Deus, Deus tem usado para falar, que do estado do Mato Grosso vai sair um grande avivamento, que vai impactar não somente o nosso estado, mas a nossa nação. E eu acredito que essa promessa, como o pastor Alonso falou que está dentro, é para as nossas vidas, porque eu me recordo. Se não me engano, nós estávamos em Matupá, em uma das conferências, e eu via, isso foi muito claro, uma revelação que Deus deu a um dos pastores, e que esse avivamento saiu do coração do Mato Grosso. E quando nós olhamos no mapa do Mato Grosso, nós estamos no local estratégico, nós estamos no centro do estado de Mato Grosso, no coração do nosso estado. Então eu acredito que Deus está nos preparando para nós vivermos algo sobrenatural da parte do Senhor. E é para a nossa geração, não é para a geração futura, é para a nossa geração, é para mim, é para você pai, para você mãe, para os seus filhos, e para isso nós precisamos estar debaixo da mão protetora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para entendermos aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E tudo que Deus quer é que nós simplesmente devemos abrir os nossos corações para que Ele entre, faça morada, e nós permitimos com que Ele venha nos usar de uma forma grandiosa, amém? Irmãos, vamos aqui para o tema da nossa ministração de hoje. Qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Sabe qual é o seu chamado? Ganhador de almas, amém. Alguém mais aí se arrisca dizer qual que é o seu chamado? Olha só. Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, amém? É uma palavra simples, vou ser breve porque nós estamos numa nova dinâmica do Tadel. Após a ministração, as células irão se reunir, fazer o planejamento das suas células para essa quarta-feira, e eu creio que nós já estamos seguindo esse novo direcionamento, já é uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo, para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e consequentemente impactar outras vidas, amém? Encontraram Mateus 28, 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor, vamos esperar a projeção. Portanto, vamos ler todos juntos, amém? Portanto, não pessoal, peraí, que negócio é esse? Vamos lá. Estou falando que daqui no coração do Mato Grosso vai ser um avivamento, que Deus vai nos usar, que nós vamos ser referência para as nações. Vamos agitar, Deus está neste lugar, irmãos, amém? Quando você chegou aqui, o Espírito Santo já estava te esperando, e como o pastor falou, Deus vai fazer coisas extraordinárias neste lugar, amém? Você crê nisso, amém? Então vamos agora com força. Portanto, vamos fazer melhor, tá fraco ainda. Portanto, agora sim, tá melhorando. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós nos deparamos com algumas situações, essa pergunta que eu fiz para vocês no começo, qual o seu chamado? Muitas pessoas falam, meu chamado, uns dizem que é participar do Ministério Louvor, amém? Outros dizem que é para ficar na recepção, outros dizem que é para cuidar de crianças, cuidar do processo de limpeza do templo, amém, isso é bom, isso é maravilhoso, são atribuições que são nos delegadas através dos nossos líderes, mas quando nós se voltamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que o maior chamado que Deus tem para as nossas vidas é nós cumprirmos o ID, porque a palavra é muito clara, olha, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que me chama a atenção é que esse ID que o Senhor revela através da sua palavra, esse ID, ele não está direcionado para um pastor, ele não está direcionado somente para um líder de célula, para algum líder que ocupa alguma função na igreja. Esse ID do Senhor é para mim e para você, amém? Porque, como assim para mim e para você, irmãos? Deus nos dotou de uma capacidade que muitas vezes nós se reprimimos, e não é isso que Deus quer das nossas vidas. Quando o Senhor diz, olha, ide, portanto ide, fazer discípulos em todas as nações, o que o Senhor quer que nós façamos? Que nós vamos e proclamamos o Evangelho. Mas quando a gente fala proclamar o Evangelho, a gente cria-se muitas vezes algumas barreiras dentro de nós. Mas
Existem várias formas de nós cumprirmos de nós anunciarmos o Evangelho, de nós levarmos Jesus para as pessoas. Sempre que eu tenho tido a oportunidade, eu tenho batido bastante nessa tecla, porque é algo que Deus tem me vocacionado, me direcionado, e é algo que eu tenho vivido na minha vida. Muitas vezes, esse de Jesus Cristo, ele vai ser cumprido simplesmente por você se colocar à disposição e ajudar uma pessoa, sem falar de Jesus Cristo. Recentemente teve um seminário em Lucas do Rio Verde, eu não pude participar, mas o Jeanson participou, e o Jeanson fez alguns relatos para mim sobre o seminário. Eu esqueci até o nome do pastor, pastor Dom Sampaio, isso. E ele falou para mim que os 3 dias de seminário se resumiam numa simples situação: anunciar o Evangelho sem falar de Jesus Cristo. Sem falar de Jesus Cristo. Eu falei, como assim, Jeanson? Me explique. Olha, Edinaldo, lá na cidade que ele mora, parece que ele é de Curitiba, né? Ele é de Curitiba, exato. Ele tem estratégias, se tem um vizinho passando alguma necessidade, ele se aproxima daquele vizinho, ele faz a função de assistência social, leva mantimentos para aquele vizinho, faz uma série de atividades. Quando alguém precisa de uma ajuda emocional, ele também está ali se colocando à disposição daquela pessoa, e ele não fala de Jesus para aquela pessoa, ele vai simplesmente auxiliando, vai criando um vínculo. De repente, quando a pessoa pergunta, poxa, mas por que você está fazendo tudo isso por mim? Aí ele entra, olha, existe um Deus que está sobre a minha vida, e o Espírito Santo me colocou um amor, um carinho, me nutriu de paixão por você, e eu quero te ajudar. E não convida a pessoa a aceitar Jesus Cristo. Só que ele contou, né, ele contando um testemunho para o Jantes, que quando a pessoa descobria de que ele era um pastor evangélico, e de que ele estava servindo a Deus, a pessoa falou, eu quero esse Deus para a minha vida. Eu quero esse Deus para a minha vida. E muitas vezes, irmãos, não vai precisar você abrir sua boca. O que vai precisar é você se colocar na dispensação do Espírito Santo, permitindo com que Deus te use. Porque o grande desafio nosso é falarmos de Jesus sem abrirmos a nossa boca, simplesmente através das expressões que Deus reflete em nós. Porque a Bíblia é muito clara, nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. E a glória de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo, confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a glória dele se resplandeceu sobre as nossas vidas, amém? E quando a glória do Senhor resplandece sobre as nossas vidas, não tem como alguém olhar para mim e olhar para você e enxergar as nossas vidas simplesmente no natural. Existe algo diferente nas nossas vidas, é a presença, a unção de Deus manifesta nas nossas vidas, amém? Então, como eu falei, qual é o seu chamado? Eu entendo, meus amados, que o nosso maior chamado é anunciar o Evangelho, né? Agora há pouco falando com a pastora Lúcia sobre um desafio, uma região da cidade, que ali é um grande desafio de ir e cumprir o ID, né, pastora? Né? É uma grande oportunidade de nós fazermos a ação social, se colocarmos à disposição de auxiliarmos as pessoas. Né? Como eu falei, tem recepção, professores, estacionamento, ministérios. Outros dizem, não, eu sirvo ao Senhor, eu sou diácono. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós precisamos ter uma visão muito clara sobre o chamado que Deus tem para a minha vida, sobre o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Se eu perguntar para você aqui, alguém de vocês ganharam pelo menos uma alma para o Senhor em 2019? Terça-feira passada o pastor falou algo muito interessante sobre o valor de uma alma, o valor de uma alma. E quando nós olhamos para as nossas vidas, amados, se nós estamos neste lugar hoje aqui, falando desse amor puro, verdadeiro e lindo de Jesus Cristo, é porque teve alguém que pagou um alto preço pela minha alma, pela sua alma. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo entendeu desde o princípio o chamado que Deus tinha delegado para a sua vida. E o chamado de Jesus Cristo foi quebrar paradigmas, foi anunciar o Evangelho, foi anunciar o reino de Deus. Ele como ser humano, Jesus Cristo ele teve a opção de se negar a fazer ou renunciar, porque o fardo que veio sobre ele era muito pesado. Nós temos que entender que muitas vezes, quando nós assumimos o nosso posicionamento de vivermos o chamado que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por batalhas, nós vamos passar por provações. Só que se nós permanecermos firmes, nós vamos vencer, porque cada provação vai nos produzindo mais fé, crescimento espiritual para as nossas vidas, e não tem como nós sermos aprovados em alguma situação das nossas vidas, sem primeiro sermos provados. E Jesus Cristo passou por tudo isso. Ele era a figura do próprio Deus, a autoridade de Deus estava sobre a vida dele. E Jesus Cristo nos deu uma série de exemplos de amor. Por exemplo, da mulher adúltera, na lei de Moisés, a mulher que adulterasse, quem adulterasse tinha que ser apedrejado
até a morte. E Jesus Cristo veio desde o começo do seu ministério, desde que o ministério dele foi revelado, mostrando o amor pelas pessoas, pelo próximo. Que a alma daquela pessoa, que ele não olhava para ninguém, você roubou, você matou, você adulterou. Não, Jesus não nos olha, ele não olhava para as pessoas com esse olhar, e até hoje ele não nos olha com esse olhar. Jesus nos olha com esse olhar da seguinte forma: filho, se você se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos, se converter dos seus pecados, olha, eu quero entrar na tua vida, fazer morada, e você vai ter sua vida mudada, você vai ter sua vida transformada. Na mulher adúltera, ela tinha pecado, ela tinha cometido algo muito grave, ela tinha traído o seu cônjuge. É algo grave. E eles queriam apedrejar aquela mulher. E quem queria apedrejar aquelas mulheres eram os senhores da lei, os religiosos. E nós temos que cuidar muito com essa situação chamada religiosidade, os religiosos. E Jesus simplesmente disse: olha, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, ele veio quebrando paradigmas, quebrando confrontos. E nos dias de hoje, às vezes a gente começa a conversar com as pessoas: olha, minha vida não tem mais jeito, não tem mais salvação, eu cometi isso de errado. E calma aí, existe um Deus que pagou um alto preço na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. E que esse Deus, quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo assim: pai, como Jesus Cristo foi fiel em exercer o ministério dele, pastor. Ele sendo açoitado, apanhado. Tem aquele filme do Mel Gibson, que eu acho que é o que nós já assistimos, que mais se aproxima do sofrimento de Jesus Cristo, mas alguns estudiosos dizem que aquilo não foi 30% ou 40% do que Jesus sofreu quando estava sendo açoitado. E em tudo aquilo, depois dele ter sido açoitado, as pessoas colocaram aquela madeira sobre as costas dele, e ele dizia: pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas que estavam batendo em Jesus Cristo, estavam massacrando, humilhando ele, e ele tendo misericórdia daquelas pessoas, porque ele sabia que tinha que passar por tudo aquilo, para que o chamado dele fosse cumprido, e que ele exercendo, sendo fiel até o fim naquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele, nós pudéssemos estar aqui. Jesus Cristo, ali antes de ter o último suspiro de vida, mais uma demonstração de fé. Ele estava abatido, sabe? Ele estava ali se desfalecendo humanamente, estava prestes a entregar o seu corpo, estava prestes a falecer. E um daqueles, tinha 2 homens do lado dele, 2 ladrões, e um disse: reconhece Jesus como sendo o próprio Deus. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Então, meus amados, quando nós falamos de ministério, nós precisamos entender o tamanho do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? 2020 é o ano do propósito, amém? Você crê nisso? Eu creio, meus amados, e assim, eu tenho vivido isso. Pastor, essa semana, domingo, durante o culto, eu estava ali falando com o Senhor, eu falei: Senhor, Deus, eu não sei o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu sei que Deus já está movendo, grandes coisas o Senhor já está fazendo. E um sinal que eu tenho, pastor, que Deus já está movendo e que vai trazer o sobrenatural sobre a nossa cidade, é a quantidade de pessoas que Deus está despertando para estarem aqui no Tadel. Isso eu já vejo no agir do Senhor. Mas, irmãos, eu tenho andado com tanto temor que eu tenho tido até medo, pastor. Tenho tido até medo. E é como se todo dia eu ouvisse uma voz: o segredo está em confiar em mim, o segredo está em confiar em mim. Muitas vezes, amados, nós, quando recebemos o chamado, quando eu disse no começo, nós vamos passar por lutas para exercer o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Mas Deus quer que a gente permaneça fiel até o fim. Vai ter nessa caminhada de exercer o nosso chamado, de cumprirmos esse ID. Esse ID é o sentido das nossas vidas, ministerial, é o do chamado do Senhor para as nossas vidas. Tem pessoas que vão nos trair. Jesus foi traído. Por uma pessoa distante dele? Não, por uma pessoa que caminhava com ele. Uma pessoa que viu ele operar todos os milagres, e ele foi traído. O próprio Pedro, que estava ali, era um dos discípulos um dos apóstolos mais próximos do Senhor, antes de Jesus Cristo morrer, traiu Jesus Cristo por 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus sempre exerceu o amor dele com essas pessoas. E eu digo isso, meus amados, porque Nova Mutum, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus Cristo, amém? O reino de Deus, amém? O reino de Deus vai ser estabelecido sobre a cidade de Nova Mutum. E é comigo, é com você que o Senhor conta para que o reino dele seja estabelecido. Eu não sei falar bonito, não importa, meu irmão. O que importa é a essência de Deus que está sobre a tua vida. Você não se acovardar quando você tem que ajudar uma pessoa.
Às vezes tem uma pessoa que está do seu lado, está precisando, está padecendo, passando por dificuldade. Você fecha os olhos, finge que não está vendo nada, e algo dentro de você fala: olha, algo vem nos acusando. Pô, você está fechando os olhos para a situação que essa pessoa está passando. Então, vamos se posicionar, vamos viver esse chamado que o Senhor tem para a minha vida, esse chamado que o Senhor tem para a tua vida, porque é tão bom quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. E cumprir o chamado de Deus é estar no centro da vontade do Senhor, renunciar às nossas vontades, renunciar o nosso eu, que é muito forte, é algo que muitas vezes nos impede de vivermos o nosso chamado, é o nosso eu, o nosso orgulho, e resolvemos as situações da nossa vida, da nossa forma, sem pedirmos uma direção de Deus, sem pedirmos uma direção do Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, que através da minha vida, que através da sua vida, nós vamos impactar os bairros dessa cidade de Nova Mutum. As pessoas vão olhar para essa cidade e vão falar: meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão, e é você que Deus vai usar. Você está entendendo a dimensão disso? A dimensão disso, a honra que Deus está te colocando. Meu irmão, só de saber que, Senhor, o Senhor me escolheu para fazer a tua obra, eu sendo um pecador, eu sendo uma pessoa falha, e quando a gente olha para dentro e diz: Senhor, eu sou cheio de falhas, sou uma pessoa cheia de imperfeições, mas é com você, é através de você, com essas suas falhas, com essas suas imperfeições, que Deus vai te usar para ganharmos essa cidade, para a cidade de Nova Mutum, para que você venha exercer o chamado do Senhor. Vamos fortalecer os ministérios, mas a principal arma que o Senhor está esperando de nós para este ano é que nós venhamos cumprir o ID do Senhor. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Mas a Bíblia diz que uns Deus chamou por apóstolo, outros por presbítero, diácono, chamou sim. Mas a missão, mesmo Deus tendo chamado essas pessoas com essas missões específicas, essas pessoas também têm que cumprir o ID do Senhor, porque esse é o sentido das nossas vidas. E aí, meus amados, quando você vai ver que quando você se posicionar e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma postura diferente, a partir de hoje eu quero me posicionar diferente. Vamos parar de brincar de sermos crentes, porque nós vimos no atuado, meus irmãos, que eu tenho percebido algo diferente acontecendo desde o final do ano passado, que nós estávamos, vamos ser um pouco sinceros, um pouco na zona do conforto, né, pastor? E desde aquela conferência de alinhamento da visão que tivemos aqui com o pastor Marcos Paulo, com a pastora Denise, Deus começou a trazer um ambiente diferente, um entendimento diferente para as nossas vidas. Meus amados, não tem como mais nós recuarmos, é só avançar, é só avançar, é só avançar, é só avançar. E olha, eu quero dizer para vocês, quantos líderes de célula nós temos aqui? Levantem as mãos, líderes de célula. Meus amados, olha, vocês são pessoas mais que especiais. Vamos ser sinceros, ser líder de célula às vezes é pagar um alto preço, é ter a semelhança de Jesus Cristo em muitos aspectos. Mas eu quero dizer para vocês que vocês são heróis, vocês são heroínas, porque em meio a todas as tribulações, em meio a todas as dificuldades, vocês têm se mantido firmes e fiéis, e através da vida de vocês, quantas vidas não têm se rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo, amém? Imagina você, se você não tivesse essa célula na sua casa, aquele jovem não tinha se convertido, aquele casal não tinha se chegado até Jesus Cristo. E a minha oração nessa noite é para que Deus fortaleça a vida de vocês cada dia mais, dando sabedoria, dando entendimento, amém? Dando estratégias necessárias para nós irmos avançando sobre essa cidade. E meus irmãos, Deus está conosco, Ele está à nossa frente. E quando Deus vai na frente, não tem batalha que resista ao poder de Deus, à glória do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você mais uma vez, repetir essa pergunta: qual o seu chamado? Qual o seu chamado? Você está disposto a cumprir esse ID de Jesus Cristo? Você está disposto a pagar um preço? Fala: Senhor, eu quero fazer parte desse grupo que tem disponibilidade de cumprir esse ID, de cumprir de fato o seu chamado, não fazer algo pela metade, não, Senhor, se entregarmos por completo, porque a palavra do Senhor diz: quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas, o Senhor acrescenta sobre as nossas vidas, amém? E quando você renuncia parte do seu tempo, quando você renuncia algo da sua vida, para exercer esse chamado do Senhor, para exercer esse ID de Deus, meus amados, o coração de Deus se derrete de alegria, eu creio nisso.
O coração de Deus se alegra, porque Deus olha para as nossas vidas, glória a Deus. Ele fala assim: o meu filho, a minha filhinha, o meu filhinho está entendendo o propósito que eu tenho para a vida dele. Ele está cumprindo o seu chamado, ele está anunciando o meu evangelho, amém? E eu quero, através dessa palavra, irmãos, estimular você que de repente está indo já há algum tempo numa célula, que você fala: poxa, se eu trouxesse uma ramificação da célula que eu estou aqui para minha casa, outras pessoas teriam a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu creio, meus amados, que esse ano vai ser um ano de crescimento. Esse ano vai ser um ano de multiplicação de células. Esse ano vai ser um frutífero. Deus não nos chamou para sermos filhos estéreis, amém? Nós somos filhos produtivos, amém? Através da minha vida vai surgir vários filhos espirituais. Através da sua vida, você que é mulher, vai surgir várias filhas espirituais. E pouco a pouco, quando nós percebemos, nós temos ganhado essa cidade, temos demarcado o terreno e dizer: Senhor, Nova Mutum pertence ao Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus olha para as nossas vidas, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, nós entendemos que o Senhor não faz acepção nenhuma de pessoas, não faz acepção nenhuma de pessoas. E o reino de Deus, assim como a palavra vem para confundir as pessoas de muitas situações, o reino de Deus é assim, né? O maior vai cuidar o menor vai cuidar do maior e vice-versa. Lá em Santarém, eu vi um testemunho de um juiz federal que é cuidado por um senhor que é praticamente um semi-analfabeto. Poxa, não tinha que ser o contrário? Se esse senhor não tinha que cuidar, não tinha que acompanhar, não tinha que discipular esse juiz? Não, mas o juiz, ele entendeu que para o reino de Deus não tem acepção de pessoas. Todos são tratados iguais da mesma forma. E é um homem de Deus. Ele se despiu do cargo que ele ocupa e ele entendeu que sobre aquele homem simples, aquele homem que é um semi-analfabeto, existe a glória, existe a unção de Deus sobre a vida dele, que ele é capaz de mentorear um homem que é doutor da lei, que tem um conhecimento. E eu creio, meus amados, que o Senhor vai nos capacitar, vai nos vocacionar, e esse ano vai ser um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, amém? Então, qual o seu chamado, meus amados? Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das coisas que eu acho mais linda é quando tem os batismos da nossa igreja aqui, os líderes de célula descendo com aquelas pessoas que eles ganharam para Jesus Cristo ali, e o pastor hoje nos dando a liberdade de nós batizarmos os nossos filhos espirituais. Irmãos, acredito que não há festa maior no reino dos céus, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagina quantas pessoas nós já levamos às águas. Eis, pessoas que foram feitas novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o Senhor vai nos capacitar. E o Senhor vai nos capacitar, vai nos dar sabedoria, estratégias necessárias, sabe? Muitas vezes nós não conseguimos avançar tanto porque a gente cruza os braços. Mas vamos fazer diferente. Senhor, me dá a estratégia necessária para eu ganhar o meu vizinho. Me dá a estratégia necessária para eu ganhar aquela pessoa que trabalha comigo e que tanto está necessitando do Senhor. Me dá uma situação propícia, Pai, para que eu exerça esse amor que o Senhor tem para com a minha vida e para com as nossas vidas. Eu sei que nós não vamos ter a capacidade, a grandeza de exercer o amor que Jesus Cristo exerceu. Ele se fez maldito na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Ele cumpriu o seu chamado. Ele cumpriu a sua missão. E conforme Deus tinha estabelecido sobre a vida dele, ao terceiro dia ele ressuscitou. E está sentado à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Lá intercedendo por mim, intercedendo por você e nos capacitando. Porque a Bíblia diz que a glória vem dos céus, vem de cima para baixo sobre as nossas vidas, amém? E eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu não vou prolongar muito para nós exercermos a nossa reunião com célula. Queria que alguém lá atrás